Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos se encontrem bem, especialmente animados para a nossa aula de hoje. E que tem como título Mecanismos de citotoxicidade e genotoxicidade de fitoquímicos. Vou começar questionando vocês. Me digam, o que significa bioprospecção? Vamos lá. Então, esse termo, ele é um termo relativamente recente, né, o seu conceito, né, como bioprospecção. Contudo, a bioprospecção, a prospecção, ela é realizada desde o início das civilizações humanas. Os homens, para a obtenção dos seus alimentos e medicamentos, o que eles faziam? Observavam. Na verdade, além da observação, haviam as estratégias de tentativa e erro. Dessa forma, eles acabaram selecionando, nós, né, acabamos selecionando aqueles frutos, sementes que serviam como fonte de alimentação e também como forma de tratamento contra as mais diferentes moléstias. E essa observação, ela era com base da natureza, certo? O que significa que a natureza ela é uma grande fonte de produtos que podem ser utilizados para nosso benefício. Então, a bioprospecção ela é uma atividade exploratória. Vejam só, essa atividade exploratória não é uma atividade predatória, que visa identificar componentes do patrimônio genético. Esses componentes do patrimônio genético, especialmente agora, quando temos a biotecnologia tão próximas e tão próxima e tão fundamental para a nossa vida, esse patrimônio genético ele engloba desde os genes, ou seja, podemos isolar genes de interesse, proteínas, metabólitos, por exemplo, e nós daremos uma atenção especial aos metabólitos, porque quando consideramos fitoquímicos, os fitoquímicos eles são resultado do metabolismo primário, metabolismo secundário dos vegetais. Somado a isso, a informação sobre o conhecimento tradicional, com potencial uso comercial. Então, vejam, a bioprospecção, enquanto conceito, enquanto termo, ele é recente, mas a sua prática, ela acompanha o início das civilizações humanas. Um exemplo bem clássico da bioprospecção propriamente dita, porque o que diferencia a bioprospecção da prospecção que o homem realizou ao longo da sua história? Bioprospecção, tudo isso que nós vimos, está associado ao conhecimento científico, ou seja, com a experimentação científica, a fim de fato, atestar que aquele produto, ele tem um potencial benéfico, ou não é seguro, e quais são os mecanismos de ação desses fitoquímicos, por exemplo, tá? Então, praticamos desde o início, mas agora de uma forma muito mais experimental. Um exemplo, como eu estava dizendo, bem típico dessa situação é a utilização do salgueiro europeu. Então, eram realizados, pelo menos o que se tem notícia, há mais ou menos 6.000 anos, o homem ele utiliza os extratos do salgueiro europeu com a finalidade de tratar dores e atividade inflamatória, sem conhecer essa atividade inflamatória. E ao longo da história, diferentes civilizações faziam uso desse extrato para controle, então, principalmente da dor. É a partir do salgueiro europeu que se extraiu o ácido acetil salicílico, que hoje comercialmente é vendido como a aspirina.
No entanto, a sua atividade farmacológica, ela somente foi elucidada ali por volta de 1971. Então, vejam, é um exemplo de bioprospecção. Por quê? Somamos o conhecimento tradicional com a experimentação científica. Um outro exemplo, um pouco mais próximo de nós, é o óleo de copaíba. Provavelmente, a grande maioria de vocês já tem ouvido falar que ele tem uma atividade cicatrizante muito potente. Então, como os nossos povos tradicionais perceberam que o óleo de copaíba ele poderia ser utilizado para o tratamento de feridas? A observação dos animais. Eles perceberam que quando os animais tinham algum tipo de lesão, eles esfregavam seus corpos no tronco da copaibeira. No tronco da copaibeira tem um óleo, que é o óleo de copaíba, então um óleo resina. Os povos tradicionais, a partir dessa observação, começaram a extrair o óleo de copaíba e também aplicar sobre os ferimentos. Hoje, né, somado, então, à experimentação científica, nós sabemos que sim, o óleo de copaíba ele tem uma forte atividade cicatrizante, anti-inflamatória, antibactericida, que contribui, então, com esse efeito. Sendo assim, se vocês buscarem na literatura, vocês vão encontrar inúmeros trabalhos que relatam isso. Então, a partir do conhecimento tradicional, inúmeros fitoquímicos hoje eles são conhecidos, né? Então, através de estratégias que eram tentativa e erro. Hoje, obviamente, utilizamos estratégias muito mais efetivas com relação a isso. Nessa representação aqui, nós podemos ter uma ideia do que significa a bioprospecção para nós atualmente. Então, ela é a principal fonte para o desenvolvimento de uma série de novos produtos e processos. E biotecnologia é isso, né? Desenvolver novos produtos e desenvolver novos processos. Então, temos uma série de ferramentas que podem e são utilizadas para isso, né? Então, a pesquisa, vejam só, a pesquisa científica que acontece ao longo, né, em todas as regiões, praticamente, do mundo, somadas, né, ao conhecimento e desenvolvimento, né, da biodiversidade, é que levam ao aparecimento de novos produtos e novos processos, que são utilizados em diferentes indústrias, na agricultura, indústria farmacêutica, agora a gente tem as energias limpas, né, e também na questão ambiental. No nosso caso, quando estamos nos referindo aos fitoquímicos, nós vamos dar uma atenção especial aqui, ó, à indústria farmacêutica, certo? Então, vejamos. Então, o potencial da bioprospecção, ele é extremamente grande. E hoje, diferente do que é o conhecimento tradicional, aquelas estratégias de observação dos animais, tentativa e erro. Então, o que é tentativa e erro? Ou tem efeito ou não tem efeito, né? Deu certo ou não deu certo. Então, os avanços recentes, né, tanto na biotecnologia quanto na biologia molecular, eles têm possibilitado que essa bioprospecção, de fato, ela possa ser realizada de uma forma muito mais organizada, uma forma sistemática. Então, todo o processo é um processo extremamente organizado e a gente já vai ver isso um pouquinho melhor. Então, esses procedimentos agora mais sistemáticos e associados ao conhecimento das comunidades, principalmente as comunidades tradicionais, ela tem permitido com que uma série de novos produtos eles tenham sido desenvolvidos. Só para que vocês tenham uma ideia, a indústria farmacêutica, né, em relação aos novos medicamentos que são disponibilizados e que foram disponibilizados nos últimos anos,
disponibilizados, quando eu digo isso, eu quero me referir àqueles que foram desenvolvidos e foram aprovados pelas agências regulatórias, por exemplo, a FDA. Então, aproximadamente 50% dos medicamentos que estão disponíveis e que foram aprovados nos últimos anos, eles foram obtidos a partir de moléculas da natureza ou bioinspirados em fontes naturais. Quando falamos de bioinspirados, são aqueles compostos que foram inspirados na natureza, ou seja, se conhece a estrutura química e a partir dessa estrutura química são construídos em laboratórios estruturas similares que têm atividade, algum tipo de atividade farmacológica. Em termos de drogas antitumorais, atualmente, 41% de todas as drogas antitumorais que são comercializadas no mundo, elas foram obtidas ou também inspiradas a partir de produtos, ou muitos, na sua grande maioria, de fitoquímicos, né, que são encontrados, portanto, na natureza. E aí uma outra pergunta, faço outra pergunta a vocês. Que tipo de estratégias a gente pode utilizar para identificar um novo fitoquímico com algum tipo de atividade importante? Bem, existem diferentes tipos de estratégias. Aqui eu trouxe a vocês algumas daquelas que são, não digo que todas são mais utilizadas, mas que são as mais conhecidas. Dentre elas, nós temos, então, a etnofarmacológica. Então, ela tem como princípio a exploração, identificação, catalogação e utilização do conhecimento tradicional. Somado a isso, a experimentação científica para garantir tanto a eficiência quanto a segurança daquele novo produto que pode ser desenvolvido. Há pouco eu falei da tentativa e erro. Então, diferente do que as civilizações anteriores faziam nessa estratégia, então, provava-se aquele alimento, ele tinha algum sabor agradável, né, ou não. A tentativa e erro de hoje, ela é baseada em métodos robotizados. Esses métodos, é a partir desses métodos robotizados que são obtidos os extratos, por exemplo, e realizados os bioensaios. Então, encontrou alguma coisa e tenta ver se tem algum tipo de atividade. Não é a estratégia mais utilizada hoje. Na verdade, ela é pouco utilizada porque a margem de sucesso, né, de encontrar um fitoquímico, um composto bioativo que tem algum efeito, ela é muito baixa, né? Então, as outras estratégias, elas acabam sendo muito mais efetivas e muito mais eficientes, né? E demandam muitas vezes, de um tempo até um pouco menor em relação à obtenção de um novo produto. Uma outra estratégia, então, é a quimiosistemática, que, como o próprio nome já diz, ela é baseada no conhecimento das estruturas químicas, né, dos diferentes componentes de um extrato, por exemplo. Tá? Então, ele também se baseia no conhecimento filogenético, ou seja, espécies que têm alguma correlação filogenética, em tese, mas não obrigatoriamente, elas produzem compostos químicos iguais ou mesmo muito parecidos. Então, ela se baseia nesse tipo de conhecimento e estratégia. E nós temos a ecologia molecular. Pela ecologia molecular, o que se visa, entendendo as interrelações que acontecem entre espécies diferentes, como essas interrelações elas podem levar ao metabolismo que resulta na síntese de algum tipo de fitoquímico, por exemplo. Para a gente entender isso um pouco melhor,
Provavelmente, em algum momento da vida de vocês, se não ouviram aqui durante a especialização, se fizerem uma pequena investigação, existem os fungos que nós chamamos de fungos endofíticos. Na verdade, não só fungos, mas bactérias, por exemplo, que são endofíticas. Esses organismos, eles colonizam o interior dos tecidos vegetais. Isso significa que existe uma interação entre a planta e esses micro-organismos. E essa interação, ela pode ser uma interação benéfica. Normalmente, endofítico, ele é tido como uma interação que acaba beneficiando os dois. Essa interação, ela faz, por exemplo, com que o hospedeiro, no caso a planta, acabe produzindo alguns metabólitos secundários. E vários trabalhos, eles mostram que vários desses metabólitos secundários, eles têm um potencial uso biotecnológico, atividades, por exemplo, antibacterianas, antifúngicas, né, ainda que sejam, que também, por exemplo, sejam fungos ou que sejam bactérias. Mas a planta, ela passa a produzir, a planta, ou mesmo o micro-organismo passa a produzir um tipo de metabólito que, isoladamente, eles não produziriam. Então, essa é a estratégia utilizada, então, na ecologia molecular. Nós também não podemos deixar de lado as novas estratégias que vêm sendo empregadas também, junto com essa era das ômicas, né? Então, é o que nós chamamos de bioprospecção molecular. A bioprospecção molecular, ela faz uso da genômica, né, para identificação de novos genes e genes que podem ter alguma aplicação, né, em geral, desenvolvimento de produtos, no caso, a insulina, a insulina que é produzida e comercializada atualmente, ela é um resultado da bioprospecção molecular, né, especificamente, a genômica que identificou o gene que é responsável pela produção da insulina, e ela foi inserida dentro de uma bactéria, fazendo com que todo o processo de produção ele aconteça de forma muito mais rápida, né, e em quantidades muito maiores. A proteômica, né, que visa identificar novas proteínas, mas, quando nos referimos aos fitoquímicos, nós vamos dar uma atenção especial aqui, à metabolômica, que utiliza tanto métodos clássicos, mas em especial, hoje em dia, ferramentas de biologia molecular, tá? Eu digo que a metabolômica, ela ainda está ali, ela está engatinhando, né? Por quê? Ela é muito trabalhosa, ela gera uma quantidade de dados bastante grande. Imagine um extrato vegetal, né? A diversidade fitoquímica presente ali, ela é grande. Então, junto disso, imagine quantas estruturas químicas distintas elas podem ser identificadas. Então, isso gera um volume de dados grande, né? Então, é mais difícil de se trabalhar. A parte metodológica, ela também é bem trabalhosa, então, se tiver alguém da química, vai entender que não é tão fácil, não tão simples assim, mas, né, apesar de ser o filho mais novo das ômicas, né, a tendência é que cada vez mais nós utilizamos a metabolômica como uma forma de identificação desses novos compostos e também em outras áreas relacionadas à biotecnologia, tá? Então, a gente não vamos nos aprofundar especialmente, né, nessa parte metodológica, mas vamos perceber que ela tem contribuído significativamente para a identificação de novos compostos importantes para diferentes áreas, saúde, cosmética, diferentes tipos de indústria. E aí eu vou a uma outra pergunta, ou melhor, uma reflexão. Vocês já pararam para pensar quanto tempo leva para a produção de um novo produto? Seja um medicamento, por exemplo? Respondo a vocês.
muito tempo, tá? Obviamente que novas estratégias, né, a evolução, como nós vimos agora, da bioprospecção molecular, ela tem contribuído para a redução desse tempo. A bioinformática também tem sido muito importante para a redução desse tempo. Mas aqui a gente tem nessa imagem nós temos um panorama desse período e do quanto financeiramente é necessário para o desenvolvimento desse novo produto. Aqui nós temos o tempo em anos, então vejam só, aproximadamente 12 anos, e alguns vários milhões de dólares, né? Então, esse M aqui, ele está representando milhões de dólares. Então, vejam só, aqui temos 70 milhões de dólares após os testes clínicos. É bastante tempo? Sim. É caro? Bastante, né? Então, por que demanda de tanto tempo? Como eu disse, novas metodologias, novas estratégias, elas vêm fazendo com que esse tempo ele se torne menor, e aí, consequentemente, os custos também acabam se tornando melhor. Eu vou pontuar algumas coisas para vocês. Mas, de qualquer forma, independentemente, se for alguma estratégia um pouco mais short, né, a primeira etapa, ela consiste em se descobrir um composto livre. E como se faz isso? Através de bioensaios. Eu digo que essa etapa, as universidades, né, os centros de pesquisa, principalmente as universidades, elas têm um papel muito importante, né, porque normalmente elas estão mais próximas da sociedade, né? Então, quando eu digo mais próximas da sociedade, é a vozinha que está fazendo chazinho em casa, né? E através de TCCs, de trabalhos de pós-graduação, o que nós mais fazemos é isso, descobrir novos compostos. De que forma? Através de bioensaios, né? Então, esses bioensaios, eles permitem com que nós possamos descobrir se dentro de um extrato vegetal, por exemplo, de uma espécie que é mais comum ou que não é tão comum, por exemplo, se nós formos no Cerrado, existem os povos que ali vivem, que conhecem melhor do que qualquer pesquisador, né, muitos pesquisadores, plantas que têm alguma atividade de interesse, anti-inflamatória, antidor, como nós já vimos, né? Então, aquele aluno que viveu naquele ambiente ou que tem algum tipo de contato, ele muitas vezes ele traz para nós, olha, né, meu avô, aquela comunidade faz uso dessa planta porque ela tem um potencial anti-inflamatório bem importante, né? E isso é feito especialmente dentro das universidades. Então, aqui somamos a experimentação, né? Então, o desenvolvimento dos bioensaios que avaliam agora o extrato para ver se ele tem, de fato, aquela atividade que aquela população conhece, né? Ou, né, algo novo, diferente também, que pode ser investigado no extrato pouco conhecido. Uma vez que se verifica que, de fato, aquele extrato ele tem alguma atividade, na etapa seguinte, mas ainda aqui dentro, né, dessa descoberta, é realizada a purificação. Então, são utilizadas diferentes metodologias que envolvem, por exemplo, precipitação, filtração, cromatografia, entre outras, para se purificar esse princípio ativo. Na sequência, ainda estamos aqui, é feita a caracterização química. A gente precisa conhecer a estrutura química dele, por quê? O conhecimento dessa estrutura química, ela também vai nos dar apontamentos em relação aos mecanismos de ação desses compostos, ou desse fitoquímico. E também conhecendo a estrutura química a partir da caracterização, que pode ser feita por espectrometria de massas, ressonância, difração de raio-x, entre outras. Aí sim, nós temos o que denominamos de composto líder. Esse composto líder, por sua vez,
ele pode ser modificado, né, ligeiramente modificado. Por que motivo isso é realizado? Por exemplo, eu tenho um princípio ativo, ou agora um composto líder, que tem uma atividade boa, contudo, ele precisa chegar dentro da célula, mas ele tem uma resistência muito grande para atravessar a membrana plasmática. Então, nós podemos fazer pequenas mudanças na sua estrutura química, permitindo com que ele seja muito mais permeável e consiga atravessar a membrana plasmática. Com isso, a gente tem um efeito muito melhor, né? Ele tem um efeito ok, ele tem uma ação boa, mas a gente pode potencializá-la através de pequenas mudanças na estrutura química. Então, quem é da química pode ser expert nessa área. Então, é possível que essas pequenas alterações elas possam ser realizadas. Isso também pode ser feito para fazer com que esse composto líder ele tenha uma farmacocinética muito mais favorável. Então, aqui temos a otimização do nosso composto líder. Na etapa seguinte, nós realizamos os testes pré-clínicos. E é aqui que a gente vai dar uma atenção maior, tá? Porque quando falamos de citotoxicidade, genotoxicidade, mutagenicidade, para saber se um fitoquímico, dentro daquelas condições experimentais, né, pensando no seu uso, as concentrações que podem levar ao desenvolvimento, então, de um fármaco, para isso, nós precisamos realizar os testes pré-clínicos. Quero dizer com isso que os testes pré-clínicos, eles são importantes porque são eles que garantem a eficácia e a segurança daquele fitoquímico, né? Então, eles envolvem uma série de testes. E esses testes, né, o que as agências regulatórias, elas recomendam, que os testes iniciais, eles sejam feitos em culturas celulares, ou seja, in vitro. E aí, só um parênteses antes das culturas celulares. Então, de forma geral, o primeiro ensaio que é realizado é um ensaio que utiliza bactérias. Talvez você já tenha ouvido falar do teste de Ames. Então, é o teste inicial, é um teste de triagem inicial, que permite com que a gente possa verificar se aquele composto ele é mutagênico ou não é mutagênico. Essa é a resposta que o teste de Ames nos dá. Junto ou logo após os testes de Ames, é que são realizados os ensaios in vitro. Esses ensaios in vitro, o que significa? Com culturas celulares. Talvez a grande maioria de vocês saiba, mas nós podemos cultivar células, animais e linhagens, células humanas, dentro de frascos de cultura. Existem hoje diferentes tipos de culturas, tá? Eu já vou abordar isso um pouquinho mais a vocês. E somente depois desses testes in vitro, né, que garantem se aquele composto ele tem efeito citotóxico, genotóxico, é que são realizados os ensaios em animais. Então, é nessa etapa de ensaios pré-clínicos que nós também realizamos a experimentação animal. E aí, vou abrir um outro parênteses bem grande. Quando falamos da experimentação com animais, depende da área, depende do objetivo do produto. Então, por exemplo, a indústria cosmética, ela não faz mais uso de animais para testar eficiência e segurança de um novo cosmético. Ela não pode, não é que ela não quer, ela não pode. Então, existe uma legislação que proíbe. Aqui no Brasil, a gente começou, se não me engano, lá na Europa, né, a restrição quanto ao uso de animais para testar a segurança de cosméticos. E isso é uma tendência mundial para as diferentes áreas. É lógico que quando falamos de um medicamento, isso é ainda um pouco mais difícil. O que vem sendo
substituído de forma mais gradativa são os modelos morinos, ou seja, a utilização de camundongos. E uma estratégia que vem sendo empregada é a utilização de um peixinho que é chamado de zebrafish. Por que o zebrafish? O zebrafish, ele tem uma similaridade, uma homologia genética de mais ou menos 70% com os nossos genes. Então, em função disso, ele vem sendo cada vez mais empregado. E existem diferentes tipos de linhagens de zebrafish, tá? Que, por exemplo, podem ser utilizadas para se entender como as drogas para o mal de Alzheimer atuam, né? Alguns tipos de câncer. Então, a diversidade, lógico, a partir da engenharia genética de zebra, ela é bastante grande. Tanto é que aqui no Brasil, o Butantan, não tem muito tempo, eu não sei precisar, mas ele realizou um concurso para a seleção de novos pesquisadores que vão trabalhar numa plataforma que é chamada de plataforma Zebrafish. Qual que é o objetivo disso? Reduzir o uso de animais para a produção de produtos, né, para o desenvolvimento de novos produtos. Então, é um novo grupo de pesquisa que está sendo formado para fazer essa substituição, tá? Então, eles já fazem uso dessa plataforma para pesquisa, mas agora o objetivo é que esse grupo, ele atue para a produção, lá na produção, né, para garantir justamente a eficiência e a segurança dos novos produtos, tá? Como eu disse, o concurso já foi, mas também é uma nova possibilidade para vocês, num futuro próximo, um pouquinho mais distante. Eu disse a vocês que a indústria cosmética, por exemplo, ela não pode mais utilizar nem mesmo o zebra. Como ela se adaptou à não utilização de animais para a realização desses testes pré-clínicos? Através de culturas celulares. Então, as primeiras culturas celulares, elas são denominadas de culturas 2D, que são aquelas células que podem crescer, por exemplo, em monocamada, aderidas ao fundo do frasco. Ela tem, né, as suas particularidades, né? Então, quando eu disse monocamada, uma única camada celular. E existem as culturas que são chamadas de culturas 3D, e são especialmente essas culturas celulares, né, em cultivo 3D, que são utilizadas na indústria cosmética. Então, aqueles fitoquímicos que são avaliados para alguma finalidade nesse tipo de indústria, eles são avaliados cultura 2D, cultura 3D. Qual que é a característica da cultura 3D? A gente tem as interações celulares acontecendo. Então, é um pouco mais próxima, reproduz um pouco melhor as interações celulares que acontecem no nosso corpo, no corpo dos animais. E essa é uma novidade, né, talvez para alguns de vocês, mas ainda que a cultura 3D, nela a gente consiga verificar como as interações celulares, elas podem influenciar no desenvolvimento de um novo produto, ou seja, como as células elas respondem frente à exposição desse fitoquímico, por exemplo, ainda mais complexo, ainda mais rudimentar, né? A gente não tem um sistema completo como um todo, né? Um animal, não são somente poucas células que interagem, né? Mas todo um conjunto de órgãos, ou seja, diferentes sistemas que vão influenciar na forma como aquele fitoquímico ele vai agir, né? Um sistema de culturas, ele é um sistema mais fechado, né? O organismo em vivo, não, ele é um sistema aberto. Então, o que vem surgindo, ainda está engatinhando,
é o que a gente chama de organoides in chip. E essa imagem aqui, ela mostra para vocês exatamente isso. Então, qual que é a finalidade dos organoides em chip, né? E qual é a promessa em relação a eles? É que eles possam ser utilizados para substituir completa ou quase que completamente a utilização de animais. Por quê? Vocês conseguem perceber que aqui tem vários pocinhos? Em cada um desses pocinhos, nós podemos adicionar culturas celulares diferentes. E vejam que essas culturas, elas estão interconectadas, o que significa que a gente consegue reproduzir um pouco melhor as interações que acontecem entre os diferentes sistemas celulares. Então, com isso, a gente tem uma resposta que é muito mais próxima àquela que nós vamos encontrar em sistemas animais, tá? Em modelos animais. Como eu disse a vocês, a OECD, por exemplo, ela ainda não tem um protocolo para um teste de mutagenicidade que utilize essa estratégia. Mas o que nós podemos ver na literatura é que estão sendo realizadas adaptações para que os ensaios de mutagenicidade e citotoxicidade, eles possam ser realizados também utilizando essa estratégia. E não é simplesmente ser realizados, mas para que eles possam, de fato, dar uma resposta que seja real, né? Então, é o futuro, né, em relação ao uso de animais, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, células cardíacas, células hepáticas, células renais, né? Então, a gente consegue ver a metabolização acontecendo, o processo de excreção acontecendo ou não acontecendo, e quanto isso pode influenciar, por exemplo, nesses diferentes tecidos. Então, independentemente de qual seja o modelo que vá ser utilizado, obrigatoriamente é necessário que sejam realizados os ensaios de citotoxicidade e ensaios de genotoxicidade, né, para testar essa segurança. Quem nunca ouviu falar, né, pessoal, um pouquinho mais baixinho, daquele indivíduo que ouviu falar que a babosa é boa, né? Ah, nossa, a babosa tem atividade antitumoral, então o que eu vou fazer? Vou comer babosa. Tem um exemplo próximo, né, de uma pessoa que, conhecendo os benefícios da babosa, resolveu comer um pedacinho de babosa todos os dias. Beleza, né? Vai ficar saudável? Nossa, super. Qual é o problema disso? Ela é tóxica, ela é hepatotóxica quando ela é consumida em quantidades muito grandes e durante períodos muito longos, né? Então, imagina um pedacinho de babosa, imagina quanto fitoquímico tem ali, quanta coisa tem, e em termos de diversidade e de concentração também. Então, isso novamente mostra a importância da realização dos testes de citotoxicidade e mutagenicidade. Então, e também a importância dos ensaios iniciais, então, que permitem com que a gente consiga avaliar a segurança, inicialmente, dos extratos vegetais e de suas frações. Então, nesses extratos e nessas frações, o que nós temos? Uma gigantesca biodiversidade de fitoquímicos, né? Ou diversidade de fitoquímicos. E aí, como trabalhar com tudo isso? Né? Como avaliar a citotoxicidade e a mutagenicidade ou genotoxicidade desses extratos, né? Porque é muita coisa. Quem será que, dentro daquele extrato, qual que é o fitoquímico que tem atividade citotóxica? Ou será que nenhum tem? Eu preciso descobrir, certo? Ou que tem atividade mutagênica. Então, qual que é a recomendação das agências regulatórias? Eu conheço a composição química completa daquele extrato vegetal? Sim, não. Quando eu conheço, esse extrato, essa fração, ela é chamada de mistura simples. Agora, quando eu não conheço,
ela é uma mistura complexa. Ela é complexa, não é? Quando ela é uma mistura simples, ou seja, eu conheço todos os componentes químicos presentes dentro desse extrato, eu vou fazer o quê? Eu sei que nenhum deles tem atividade mutagênica, mas ainda assim eu vou fazer o quê? Eu vou testar todos esses compostos ou fitoquímicos isoladamente e, de fato, né, ó, experimentalmente não tem atividade mutagênica dentro do modelo experimental que nós avaliamos. Dentro da minha mistura simples, eu sei que tem dois compostos que provavelmente têm atividade mutagênica. Então, o que eu vou fazer? Vou testar esses dois compostos primeiro, e depois eu testo os demais, né, para experimentalmente provar que nas condições experimentais, somente esses dois têm atividade mutagênica. E agora, na mistura complexa, como é que a gente faz? A recomendação é que sejam feitas frações e subfrações, e essas frações ou subfrações, elas sejam avaliadas quanto ao potencial mutagênico. E aí, pessoal, a gente vai ter respostas. Sim, é mutagênico. Não, é mutagênico. Então, dependendo dessa resposta, sim ou não, a gente vai ter uma série de outros procedimentos que precisam ser adotados, tá? Então, isso muitas vezes vai variar também de legislação para legislação, do objetivo daquele produto, né, do extrato ou do composto bioativo. Então, a gente vai ter diferenças nesse cenário, tá? E aí, eu pergunto a vocês, por que, né, nos vegetais a gente encontra toda essa diversidade? Por exemplo, eu quero avaliar o óleo de copaíba, mas tem diferentes espécies de copaibeira. Mas se eu considerar a mesma espécie, uma que está no estado do Pará e outra que está no estado de Minas, a composição química delas vai ser a mesma? Exatamente a mesma? Não, tá? A diversidade de fitoquímicos, e aí por que nós precisamos realizar as avaliações de citotoxicidade, genotoxicidade, ainda que sejam da mesma espécie, elas são influenciadas por uma série de fatores. E esses fatores, eles envolvem o ambiente em que aquela espécie vegetal se encontra. Então, por exemplo, aqui nessa imagem nós temos a diversidade fitoquímica que pode ser encontrada em ambientes tropicais, subtropicais e dos Alpes, certo? Então, isso, né, a localização, ela influencia. Por quê? Nós temos climas, né, especialmente nessa representação, climas que são muito diferentes, certo? Além disso, nós temos a presença de fungos, de bactérias, né, de insetos que podem ser estressores desses vegetais. A composição dos solos vai influenciar também, né, na diversidade fitoquímica, as pressões ambientais, períodos de estiagem, períodos de chuva, ou seja, uma série de fatores que são fatores do ambiente vão influenciar na diversidade fitoquímica que nós vamos encontrar, né? Então, por exemplo, essa diversidade, ela é grande e vai variar não somente de uma planta que está no estado de Minas em relação àquela que está no estado do Pará, mas também o órgão vegetal que vai ser utilizado, né? Folhas, raízes, tronco, flores, o que vai ser utilizado. Então, a gente vai encontrar diversidade se observarmos diferentes tecidos. Além da diversidade, concentrações diferentes. Nós podemos, por exemplo, encontrar alguns fitoquímicos que estão presentes nas folhas e ausentes nas raízes, por exemplo. Outros, por sua vez, podem estar presentes, tanto nas raízes quanto nas folhas. O que vai mudar é a concentração que nós encontramos nesses dois tecidos distintos, certo? Ou seja, a diversidade é grande.
né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, ácidos graxos, né? É um nome geral, né? Ácidos graxos. Mas, rapidamente, tem o ácido, por exemplo, linoleico, ou alfa-linoleico, o oleico, né? Palmítico. Então, certamente todos vocês já ouviram falar desses ácidos. Aqui eu mostrei uma pequena, mas muito pequena, diversidade de fitoquímicos, em especial aqui ácidos graxos. Nessa representação aqui, a gente tem fitoquímicos, diferentes tipos de fitoquímicos. Então, o que é um fitoquímico mesmo, pessoal? Então, ele é uma ampla classe de substâncias químicas que incluem, por exemplo, carotenoides, glucosinalatos, poliacetilenos, terpenos, letinas, polifenóis, alcaloides, né, que são utilizados por terem atividades bioativas, né? Então, vejam só, devido à grande variedade de formas e estruturas químicas, os fitoquímicos, até o momento, eles não receberam uma categorização precisa. Então, em função disso, é possível que vocês vão encontrar representações esquemáticas em que aparecem um conjunto, né, ou categorias de outros fitoquímicos. Por exemplo, é o que a gente consegue observar aqui nessa imagem. Aqui nós temos compostos organosulfurados, né, as clorofilinas, aqui os polifenóis, os terpenos, e conseguimos observar também as subcategorias. E vamos aproveitar esse momento para identificar alguns fitoquímicos que são muito investigados, tá? Então, por exemplo, aqui isotiocianatos. Nossa, que nominho, né? Quem está nesse grupo? Brócolis, tá? Especificamente, o sulforafano que é encontrado no brócolis, que tem atividade antitumoral, a literatura está cheia de trabalhos que mostram isso. Vamos aqui para os carotenoides, né? Quem nunca teve a avó, a tia ou alguém que falou, ai, come cenoura antes de ir para a praia, né? Por quê? Porque os carotenoides, eles têm uma atividade antioxidante bem forte, né? Então, por isso que é importante, por exemplo, para a saúde dos nossos olhos, para a saúde da pele. O licopeno, né? Certamente vocês já ouviram falar que o licopeno, ele é especialmente importante para a prevenção do câncer de próstata, né? Vamos aqui, resveratrol, aqui um polifenol, aqui o resveratrol. Onde que a gente encontra resveratrol? O resveratrol, ele também tem uma atividade antioxidante muito importante e, por isso, ele é o amigo do sistema cardiovascular, né? Ele tem uma potente proteção, né, do sistema cardiovascular, né? Ele é encontrado nas uvas, consequentemente, nos sucos de uvas, vinhos também, né? Aqui, flavonols, né, considerando os flavonoides, também tem uma diversidade gigantesca, que a gente tem subclassificação dos flavonoides. Se vocês buscarem na literatura, por curiosidade, quercetina, vai ter um monte de trabalho, né, principalmente trabalhos que envolvem atividade antitumoral, luteolina, da mesma forma, catequinas, epicatequinas, também, existem trabalhos que apontam que as catequinas, elas têm uma atividade antioxidante ainda mais forte que o resveratrol. Onde que a gente encontra a catequina? Cacau, chocolate amargo, uma delícia, não é? Naringinas, né? Também, né? Vários trabalhos mais antigos, mas nos últimos anos uma atenção especial vem sendo dada às naringinas, né? As isoflavonas, né? Onde que a gente encontra a isoflavona? Na soja, né? As isoflavonas são as responsáveis por amenizar, aliviar os sintomas da menopausa, TPM, né? Osteoporose. Então, por quê? Porque elas têm uma atividade semelhante aos estrógenos, né? Aos hormônios estrógenos. Então, por isso, essa ajuda, né? Nos
em relação aos sintomas da TPE. Então, vejam só, a diversidade fitoquímica, ela é extremamente grande. Então, por exemplo, né, as pessoas faziam uso da soja para melhorar os sintomas da menopausa, eles não sabiam por que ela melhorava. Então, agora, na bioprospecção associada à experimentação científica, a gente consegue encontrar essas respostas. E em função dessas várias pesquisas que acontecem de forma organizada, nós temos hoje no mercado, por exemplo, medicamentos derivados de plantas, que estão, como eu disse, disponíveis comercialmente, que são utilizados, por exemplo, para tratamento do Parkinson, né? Então, aqui nós temos a doença, né, a fonte vegetal, ou seja, a espécie vegetal, da qual é obtida, então, a apomorfina, né? Aqui, para Alzheimer, né, o alcaloide, que é utilizado para o tratamento do Alzheimer, aqui para asma, né, e doenças respiratórias. E aí, eu vou dar uma atenção um pouquinho maior ao longo da nossa aula, aqui, ó, para o câncer, né, para os fármacos que têm atividade antitumoral, tá? Porque eu vou atentar um pouquinho mais a isso, para que a gente consiga entender um pouco melhor o mecanismo de ação, especialmente a atividade citotóxica de vários fitoquímicos, né? Então, para que um composto ele tenha uma atividade antitumoral, significa que ele acaba sendo citotóxico para aquela célula que é uma célula tumoral. E como isso acontece? Então, na sequência a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso, certo? Então, vejam, esses medicamentos, eles já são medicamentos comercializados. Nessa listinha aqui, essa pequena tabela, nós temos fitoquímicos em ensaios pré-clínicos para o tratamento do câncer. Então, fitoquímicos que têm atividade antitumoral. A lista é bem maior, tá? Mas aqui a gente tem alguns que vão só até a letra C, tem mais. Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Então, quem é o fitoquímico, né? Então, aqui o nome dos fitoquímicos e a classe ao qual eles pertencem. Então, por exemplo, se é um flavonoide, tá? A família botânica, da onde esse fitoquímico ele é extraído, né, ou identificado, e aqui nós temos os alvos moleculares, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito desses alvos moleculares. Para a gente falar desses alvos moleculares e entender um pouquinho mais de citotoxicidade, então vamos lá. Lembram, lá na biologia celular, que vocês ouviram falar do ciclo celular? Então, o que é o ciclo celular? É um conjunto de eventos moleculares que permite com que uma célula consiga se dividir. Então, para que a gente consiga entender melhor o ciclo celular, ele é dividido didaticamente, né? E, né, baseado nos principais eventos que acontecem em cada etapa. Então, nós temos uma fase que é chamada de fase G1, só para a gente relembrar. Fase G1, o que acontece nessa fase G1? É o momento em que a célula responde ao estímulo do ambiente. E esse estímulo, ele induz essa célula a se dividir. Então, uma série de eventos acontecem na célula que preparam a célula, deixam tudo prontinho para que a etapa seguinte, que é chamada de fase S, ela possa acontecer. O que acontece na fase S? S de síntese, fase de duplicação do DNA. Então, tem que estar tudo preparado, tudo prontinho para a célula conseguir se dividir. E se não tiver preparado ainda? Ela para, tá? Ela para até tudo ficar pronto. E se ainda assim ela não conseguir? Tem algum problema que impede o avanço para a fase S? Essa célula pode entrar em processo de apoptose, tá? Mas deu tudo certo. Foi para a fase S, duplicou o DNA,
Qual que é a etapa seguinte? A fase G2. Então, é uma fase de preparação para a mitose. Ainda que na fase S, fase G2, a gente também tem alguns eventos importantes. Quais são esses eventos? Mutações acontecem, certo? Então, nós temos as vias de reparo atuantes, as vias de reparo do DNA atuantes. Corrigiu tudo que tinha que corrigir, deu tudo certo? Beleza, vamos para a fase G2 e então entramos na mitose. Não deu certo, né? O dano é muito grande, né? O que acontece com a célula? Através de uma série de eventos, né, uma cascata de sinalização, essa célula vai entrar em apoptose. Esse é o processo, o procedimento normal. O que acontece com as células tumorais? Elas perdem esses pontos de controle do ciclo celular, e aí por isso elas se dividem, né? Elas se dividem de forma desorganizada. E não tem, dentre esses vários controles, elas também, muitas vezes, perdem a capacidade de entrar em processo de apoptose, ou seja, tem tanto dano no DNA, ela não consegue nem perceber, tá? Ela não entra em apoptose, ela continua se dividindo, continua se dividindo. Então, vários alvos moleculares que conferem a citotoxicidade ao fitoquímico, quando nos referimos às drogas antitumorais, eles atuam em pontos específicos dessa via regulatória, que é o que a gente tem aqui representado. Se vocês forem buscar, eu não vou detalhar especificamente essas vias moleculares, então quem tiver um pouquinho mais de curiosidade pode buscar entender o que é a via AKT, né, STAT, entre outras. Mas, de qualquer forma, elas são vias que influenciam na progressão do ciclo celular. Como elas impedem, né, com que a célula consiga se dividir, essa célula tumoral, ela deixa de se dividir, uma vez que ela deixa de se dividir, nós não temos formação de novas células. Ou elas podem fazer, por exemplo, com que as células, elas entrem em processo apoptótico. Então, é uma célula tumoral, que antes não entrava em apoptose, mas o fitoquímico, ela induz a entrada no processo apoptótico. Aqui a gente tem uma P, né, a P38. O que é essa P38? Ela é uma quinase. Então, o avanço ao longo do ciclo celular, ele é dependente de quinases dependentes de ciclinas, né? Então, a concentração de ciclinas, ela varia, né? Isso, certamente vocês viram lá na biologia celular. E uma dessas ciclinas, ela é chamada de uma dessas quinases é essa P38. A P38, ela é expressa frente a estresse oxidativo, tá? Então, esses outros fatores aqui, eles são agentes que vão induzir a expressão da P53, tá? Então, por exemplo, aconteceu um estresse oxidativo. Então, esse estresse oxidativo ativa P38, que pode, na verdade, fazer com que as células, elas entrem em processo apoptótico, tá? Então, esses flavonoides, né, uma das funções, um dos alvos moleculares, é ativar a P38 para que tem muito radical, muito estresse oxidativo, radical livre sendo produzido. Então, ativa a P38 e o desfecho pode ser, então, a entrada em processo apoptótico. Entrou em apoptose, nós temos uma célula tumoral que vai deixar de se dividir e que vai morrer, né? É importante também, né, já que vocês são da biotecnologia, né, estão na especialização em biotecnologia, então é fundamental que vocês entendam que muitas dessas vias metabólicas, né, celulares, ou seja, conhecer esses alvos moleculares é complexo, mas vem sendo um pouquinho mais facilitado graças à expansão da transcriptômica. Então, a partir da transcriptômica, nós podemos compreender melhor como os transcritos
eles influenciam, uma vez que eles são expressos, ou deixam de ser expressos, ou às vezes são mais expressos em determinadas situações, por exemplo, frente à exposição a um fitoquímico, induzindo, por exemplo, enzimas que são chamadas de caspases. O que as caspases fazem? Elas são importantes para iniciar e para executar a apoptose. Então, se um fitoquímico, por exemplo, induzir atividade de caspases, isso pode fazer com que a célula entre em processo de morte celular. A conclusão disso é, aquele fitoquímico, ele tem atividade citotóxica, portanto, ele tem atividade antitumoral. Então, a transcriptômica, ela tem permitido com que a gente consiga compreender melhor esses mecanismos de ação e os principais alvos moleculares de determinados fitoquímicos. Então, por exemplo, eu vou ter, pela transcriptômica, eu vou perceber que tem muito transcrito das caspases sendo expressos. Então, aumentou em relação ao meu grupo controle. Então, é indicativo de que aquele fitoquímico, ele induz a síntese de caspases que vão permitir com que aquela célula, fazer com que aquela célula entre em processo de morte celular. Então, aqui, ensaios pré-clínicos. Nessa listinha aqui, um pouquinho menor, nós temos aqueles fitoquímicos que já estão em uma fase um pouquinho mais adiantada. Eles estão sendo realizados os ensaios clínicos. Então, ensaios clínicos, aqui novamente, né, um destaque maior para tipos de câncer, tá? Então, diferentes tipos de câncer. Então, aqui o fitoquímico, tá? Aqui um alcaloide, para tratamento coloretal. Pessoal, vou chamar um pouquinho a atenção de vocês aqui. Um fitoquímico, não obrigatoriamente, ele vai substituir um fármaco que é utilizado atualmente. Ele pode ser utilizado em conjunto com o tratamento convencional, tá? Então, pode ser sozinho, ou pode ser em conjunto. Ou, às vezes, para amenizar, né, melhorar a qualidade de vida, que é o que acontece aqui nessa segunda situação com a curcumina, tá? Então, melhora a qualidade de vida, existe segurança na combinação dos quimioterápicos tradicionais, junto à curcumina, aumenta a sobrevida, sobrevida daquele paciente, tá? Então, alguns dos resultados, tá? Aqui a gente tem as referências, então se vocês quiserem buscar em relação à atividade deles. Nessa listinha aqui, a gente já tem compostos, né, ou seja, que são utilizados no tratamento contra o câncer, e vários deles, provavelmente, vocês até já têm ouvido falar, por exemplo, a vinblastina, a vincristina, né, que são bastante utilizados. Aqui a gente tem os tipos de câncer para os quais eles são utilizados, e aqui a ação farmacológica dele, ou seja, o mecanismo de ação. No caso aqui, tanto da vinblastina, e aqui a gente tem taxanos, como o Taxol, por exemplo, eles têm mecanismo, o alvo molecular é o mesmo, que são as tubulinas. Mas a forma como eles agem é um pouquinho diferente, tá? Então, no caso aqui, a vinblastina e todo esse conjunto de alcaloides da vinca, eles inibem a polimerização e montagem dos microtúbulos. Por sua vez, os taxanos, eles têm um efeito um pouco diferente. Aqui inibe a polimerização. Aqui inibe a despolimerização. Então, qual que é a importância das tubulinas, tá? Eu vou trabalhar em cima dela. Então, as tubulinas, elas compõem a base do que nós chamamos de microtúbulos. Então, aqui a gente tem a representação. Fugiu. Então, aqui nós temos uma representação de um microtúbulo, ok? Aqui esse
esses dois, um douradinho um pouquinho mais escuro, esse outro douradinho um pouquinho mais claro, são as tubulinas. A gente tem alfa e beta tubulina, ok? O que são os microtúbulos, para quem não lembra? Os microtúbulos, existem três tipos de microtúbulos. Os microtúbulos aqui astrais, tá? Eles são importantes para a definição do eixo de clivagem das células. Os microtúbulos interpolares, então, que são aqueles microtúbulos que não vão interagir com os cromossomos, e os microtúbulos cinetocóricos, que são esses aqui, ó, que se ligam aos cromossomos, e a partir dessa ligação, eles vão promover a separação das cromátides irmãs lá na mitose, certo? Então, para que as células se dividam, lembram das fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase, telófase? Então, o que caracteriza cada uma dessas etapas? Na prófase, a gente tem o início da condensação da cromatina, né? Na metáfase, agora temos a cromatina, ou seja, os cromossomos bem condensados no seu nível máximo de compactação, que é o que nós conseguimos visualizar aqui, né, esse cromossomo no seu nível máximo de compactação. E é durante a metáfase que os cromossomos, eles são colocados ali no meio, na placa metafásica. Qual que é a importância dessa centralização dos cromossomos na placa metafásica? Garantir que, durante a anáfase, todas as cromátides irmãs, elas sejam tracionadas para os polos opostos ao mesmo tempo. Para que a anáfase ela aconteça, os cromossomos, eles, né, através das suas cromátides irmãs, todas as cromátides irmãs, elas precisam estar ligadas aqui ao microtúbulo, ok? Então, vamos lá. Eu disse a vocês que aqui, ó, a vinblastina, ela inibe a polimerização. O que isso significa? A vinblastina, ela impede a formação desses microtúbulos. Se não tem microtúbulo, vai ter o avanço para a anáfase? Não, né? Não tem ninguém que tenha se ligado aqui a esses cromossomos para tracionar eles para os polos opostos, certo? Se isso não acontece, a célula vai tentando, ela tenta, mas chega um momento que desiste, não consegue formar esses microtúbulos, e aí a célula entra em processo de apoptose. Qual que é a característica da célula tumoral? Ela se divide muito, certo? Então, por isso que o alvo, ele acaba sendo essas células que têm essa atividade proliferativa maior, né? Em especial, as células tumorais. Obviamente que outras células que naturalmente se dividem mais, elas acabam também sendo afetadas. É uma consequência dos tratamentos, de alguns tratamentos quimioterápicos. Então, no caso da vinblastina, não forma o microtúbulo. Então, não tem um avanço para a anáfase. No caso aqui dos taxanos, eles agem de uma forma um pouquinho diferente. Ele inibe a despolimerização, ou seja, tudo isso que vocês estão visualizando aqui nessa representação, isso acontece, tá? Os microtúbulos se estendem, alcançam aqui os cromossomos, tudo certinho. Então, a gente tem a polimerização acontecendo. Para a anáfase ocorrer, ou seja, para que as cromátides sejam tracionadas para os polos opostos, deve haver a despolimerização, certo? Então, é o encurtamento dos microtúbulos. No entanto, os taxanos, eles não deixam isso acontecer. É como se os microtúbulos, eles ficassem rígidos. Eles não encolhem, tá? Eles não despolimerizam. E aí, o que acontece com a célula? Ela vai tentar, não vai conseguir, certo? Ou seja, ela não avança para a anáfase, a separação não acontece, né? Em função disso, essa célula vai entrar em processo apoptótico. Então, veja, aqui a gente consegue perceber o efeito inibitório, o efeito citotóxico dessas drogas, tendo como alvo molecular as tubulinas. Um outro exemplo, aqui
a atuação nas topoisomerases. Então, a gente tem aqui topoisomerase do tipo 2 e topoisomerase do tipo 1. Então, aqui o nome comercial desses medicamentos. No caso aqui do etoposídeo, ele inibe a síntese de DNA, formando um complexo com a topoisomerase 2 e o DNA. Captotecina estabiliza o complexo topoisomerase 1, prevenindo assim a religação de quebras de fita simples, resultando em quebras letais de fita dupla no DNA. Aqui a gente tem a representação de uma forquilha de replicação e a atuação das topoisomerases. As topoisomerases, elas são enzimas que atuam à frente da forquilha de replicação, ok? Qual que é a importância delas? Diminuir aquela supertensão que acontece no DNA à medida que a forquilha de replicação ela vai sendo aberta. Para diminuir essa supertensão, o que as topoisomerases elas fazem? Elas promovem quebras controladas no DNA. No caso da topoisomerase 2, quebras de fita dupla. Topoisomerase 1, quebras de fita simples. Então, quebra, diminui essa supertensão e depois promove a ligação. No caso da topoisomerase 1, quebra um dos filamentos, por isso quebra simples, e aí diminui essa supertensão. Então, quando essas enzimas, elas, por exemplo, deixam de ser atuantes, essa super torção, ela acaba não sendo, removida. Com isso, a gente tem a inibição do avanço da síntese e replicação do DNA. Qual que é a consequência disso? Pode haver o aparecimento das quebras, e essas quebras, elas induzem a entrada da célula em processo de morte celular. Tá? Não tem o avanço da progressão da replicação do DNA da mesma forma. A célula não vai entrar ou melhor, a célula vai entrar em processo de morte celular. Dependendo do ensaio que a gente vai realizar, o que nós vamos observar? Muitas células em intérfase. Por quê? A duplicação não acontece, se não tem duplicação, não tem avanço para as etapas seguintes da divisão celular. Então, vou encontrar um monte de célula interfásica e não vou encontrar células na fase M. Então, esse é mais um dos mecanismos, agora como alvo molecular, as topoisomerases. Então, tem fitoquímicos que atuam desta forma, como nós vimos. Um outro exemplo, agora, a droga que é utilizada, fitoquímico, que é utilizado, então, para o tratamento da leucemia mieloide crônica. Então, tem como alvo proteína ribossomal. Então, qual que é o papel do ribossomo? É no ribossomo, e aqui a gente tem a subunidade menor, subunidade maior, né, aqui está escrito subunidade maior, aqui subunidade menor. A subunidade menor, ela interage com o RNA mensageiro. O que nós temos no RNA mensageiro? Os códons que vão nos dizer qual vai ser a sequência de aminoácidos de uma determinada proteína, certo? Então, tudo isso acontece aqui dentro do ribossomo. O ribossomo, ele tem um sítio que é chamado de sítio A, ou sítio P, que é o local onde acontece a formação das ligações peptídicas, e aqui o sítio E, certo? Que é o sítio de saída. Vocês viram isso lá na biologia celular, que é o seio, tá? Então, vamos lá. O que essa droga ela faz? Ela liga-se à subunidade maior do ribossomo e afeta o alongamento da cadeia, ou seja, ela inibe essa interação da subunidade maior. Então, se essa subunidade maior ela é inibida, a formação das ligações peptídicas entre um aminoácido e o aminoácido seguinte, elas deixam de acontecer. Então, nós temos, literalmente, inibição da síntese proteica. A célula, pessoal, ela precisa de proteína, né? Então, proteínas, enzimas, que estão envolvidas em diferentes tipos de vias metabólicas ou cascatas de sinalização, como vocês queiram. Então, se essas
vias, elas acabam sendo interrompidas porque uma proteína, uma enzima, ela deixa de ser sintetizada, e muitas dessas enzimas, elas são essenciais, por exemplo, relacionadas ao controle do ciclo celular, essa célula vai entrar em processo de morte celular. Então, vejam só, pessoal, aqui a gente tem um caráter citotóxico, né, porque a célula vai parar de funcionar. Então, vejam, são diferentes alvos moleculares, mas que levam à mesma resposta, que é a parada da divisão celular, ou seja, uma característica citotóxica. Pessoal, esses são somente alguns dos vários alvos moleculares, e aqui a gente não adentrou a influência nas diferentes cascatas de sinalização. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, tem vários trabalhos com fitoquímicos específicos que tentam trazer quais são os alvos moleculares específicos daquele fitoquímico, mas de uma forma um pouco mais ampla, mais geral, esses são os principais alvos moleculares, ou seja, mecanismos de citotoxicidade induzidos por fitoquímicos, ok? Quando um composto, então, ele inibe a síntese de proteínas, enzimas, então, como eu disse a vocês, ele pode inibir enzimas que são essenciais, então, para manutenção também da integridade do DNA. O que pode levar, então, dependendo do ensaio que nós formos utilizar, nós podemos perceber que acontecem danos no DNA, ou seja, fitoquímicos, eles também podem ter um efeito genotóxico, e muitas vezes esse é o efeito pretendido, né, que ele promova danos no DNA de tal forma que a célula não consegue mais se dividir. Então, a indústria farmacêutica, como eu disse, ela também busca drogas ou fitoquímicos, como eu disse, que tenham esse mecanismo de ação, ou seja, tenham uma atividade genotóxica. Ou, né, se está investigando um fitoquímico, ele teve atividade genotóxica. Talvez seja em função da concentração que foi avaliada, né? Então, nós precisamos o quê? Reduzir a concentração, né? Tentar investigar uma margem de concentração diferente, né? Então, lá nos ensaios iniciais, o extrato, ele apresentou atividade genotóxica. Significa que, provavelmente, genotóxica, mutagênica, né? Esses conceitos, eles foram trazidos para vocês, né? Então, talvez algum componente, ou seja, um fitoquímico ou alguns fitoquímicos, ou a interação entre alguns fitoquímicos, ela promova essa atividade genotóxica. Quando a gente fala genotóxico, por que usar genotóxico e não mutagênico? Genotoxicidade hoje é um termo mais amplo, que engloba tanto aquelas lesões no DNA que são passíveis de reparo, quanto aquelas que vão, de fato, levar à formação de uma mutação, né? Então, a mutação é algo fixo. A lesão, ela pode ser reparada pelas vias de sinalização celular. Então, para verificar se algum composto ele tem um extrato, um fitoquímico, ele tem atividade genotóxica, então nós precisamos realizar ensaios, né? Então, os testes de genotoxicidade, eles estão sendo realizados em muitos laboratórios ao redor do mundo. E justamente para quê? Para aumentar a conscientização também dos riscos associados ao uso, né, daqueles chazinhos que a gente fala, nossa, é chazinho medicinal, chá não faz mal para ninguém, né? Então, não é só visando desenvolver uma droga, mas também para garantir que aquele chazinho, que as nossas vós, que nós ingerimos, eles também sejam seguros. Então, por isso, a necessidade, então, desses ensaios de genotoxicidade, né? Então, a presença de produtos químicos que são genotóxicos em extratos de plantas
né? Qual que pode ser o risco, né? O que que significa? Ah, ele é genotóxico, mas qual que é a consequência disso? Um extrato de uma planta que tem essa atividade genotóxica, ela pode levar a riscos em relação ao desenvolvimento de câncer associado a longo prazo, né? Como eu disse a vocês, quem nunca ouviu que fulano tomou muito um tipo de chá, ou, né, comeu muita babosa e não fez bem. Então, a longo prazo, isso pode induzir, né, o aparecimento de um câncer, né? Então, existem extratos vegetais que têm uma capacidade genotóxica, uma capacidade mutagênica bem considerável, né? E por isso eles são perigosos. Em função disso, é importante que a gente conheça também a taxonomia vegetal. Né? A gente, eu digo, o pesquisador, né? Alguém que vai repassar o conhecimento para uma comunidade, né? Expor os possíveis efeitos, né? Então, os ensaios, eles são utilizados justamente para que a forma, por exemplo, de uso de um chá, ele seja a forma correta, né? Eu falei para vocês do brócolis, né, do sulforafano. Então, o brócolis, na realidade, ele não deve ser super cozido. É importante que ele, a gente diz que ele esteja al dente, né? Por quê? Quando ele é cozido demais, ele acaba produzindo algumas substâncias que podem ter um potencial tóxico, né? Então, em programas de conscientização, é importante esclarecer para as pessoas, para a comunidade, que existem formas corretas de preparação de um chá, né? Então, vou deixar um tempo X de infusão, é aquele tempo X, e não aquele tempo X elevado ao cubo, né? Por quê? Naquele tempo muito maior, nós podemos ter a liberação de alguns compostos que podem ter atividade citotóxica, atividade genotóxica, certo? Então, só para contextualizar essa importância, ok? Quando falamos de uma genotoxina, que pode, por exemplo, ser um fitoquímico, existem o que nós chamamos de mecanismos de genotoxicidade. Esses mecanismos, eles podem ser de forma, aqui, de forma direta, né, de forma direta, ou de forma indireta. Quando nós falamos que a indução da genotoxicidade ela acontece de forma direta, é quando aquele fitoquímico ele interage diretamente com o DNA, com os componentes do DNA, que leva, por exemplo, à formação do que a gente chama de adultos de DNA, das quebras no DNA, tá? A formação de alterações cromossômicas, ou seja, a interação ela acontece diretamente no DNA. Os danos indiretos, tá, eles não têm como alvo principal ou alvo direto o DNA, mas podem ser enzimas, né, que estão relacionados ao processo, por exemplo, de divisão, né, enzimas que são importantes para a atividade e funcionamento do ciclo celular, do sistema de reparo em especial, né, porque aconteceu algum dano, esse dano não foi reparado, a consequência disso vai ser uma mutação, né, podem afetar o ciclo celular, né, o, 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 os microtúbulos, né, todo o conjunto, todo o aparato mitótico. Então, tudo isso leva, direto ou indiretamente, a danos no DNA. Esses danos, eles conferem instabilidade genômica. Essa instabilidade genômica, ela pode, por exemplo, levar ao desenvolvimento, né, de câncer, né, apoptoses anormais, né, hipermutabilidade, ou seja, muitas mutações, uma mutação, por exemplo, em algum gene que é importante para o reparo,
Ou, por exemplo, mutação lá na P53, né, que a gente chama de guardião do nosso genoma. Então, uma mutação na P53, ela vai levar a uma série de outras mutações subsequentes, né? E aí, o descontrole na proliferação celular, tá? Então, tudo isso leva a uma série de doenças, né? A mais conhecida nesse cenário é o câncer, mas doenças relacionadas ao envelhecimento, Alzheimer, cardíacas, também vêm sendo cada vez mais apontadas como sendo um reflexo, então, de mutações. Portanto, um fitoquímico, ele pode induzir mutações diretas, quando ele interage diretamente no DNA, ou indiretas. Por exemplo, ele leva à produção de radical livre, né? E aí, quem são as células que podem ser afetadas frente a exposição a uma genotoxina? Células somáticas, né, como nós temos representadas aqui. Então, aconteceu uma mutação lá no DNA. As células somáticas, elas podem ser afetadas, ou mesmo as células germinativas, certo? Nas células somáticas, essas mutações, como eu disse há pouco, elas podem estar relacionadas às doenças de idade, né, ao processo de envelhecimento, que pode acontecer de forma mais rápida, ao câncer e também a doenças cardiovasculares. No caso das células germinativas, isso pode levar à infertilidade, né, várias outras doenças genéticas, por exemplo, fibrose cística, né, quando nós temos as mutações, por exemplo, mutações de ponto, né, e também a doenças multifatoriais, como diabetes, doenças cardiovasculares também, né? Então, cada vez mais vem se destacando também as doenças cardiovasculares relacionadas, então, à presença de genotoxinas, ok? E para finalizarmos essa nossa aula, aqui a gente tem um panorama um pouco mais geral, né, de como os fitoquímicos, eles podem agir, tá? Especialmente considerando o potencial genotóxico que eles podem apresentar. Então, um fitoquímico, e aí por isso a importância dos modos de preparação, por exemplo, do chás e entre outros produtos, né, que pode ser de aplicação tópica, por exemplo, né, aquela babosinha, né, que a pessoa resolve consumir 3 meses consecutivos, todos os dias, né. Então, quando falamos da absorção, né, o que acontece? Muitas vezes, em sistemas como a utilização de uma célula que não é metabolizadora, a gente vai avaliar aquele fitoquímico e ele não tem efeito genotóxico. Ah, beleza, ele é seguro. Por isso, a importância de se avaliar os fitoquímicos também em modelos com metabolização. Eu posso utilizar tanto células, que são metabolizadoras, como é o caso de células hepáticas, ou nós também podemos adicionar agentes que vão promover essa metabolização. Então, por exemplo, uma bactéria, ela tem sistema de metabolização como o nosso? Não. Então, é adicionado uma fração que é chamada de fração S9. Eu posso, por exemplo, verificar o efeito de um determinado fitoquímico em células de mama. Mas célula de mama não é metabolizadora. Então, o que eu faço? Adiciono essa fração S9, que é essa fração metabolizadora. Então, o que significa essa metabolização? Sem a metabolização, como eu falei há pouco, aquele fitoquímico ele não tem atividade mutagênica. Ele precisa passar por uma transformação. E essa transformação, ela acontece, então, no nosso órgão hepático. Então, são mudanças naquele fitoquímico que o tornam um agente genotóxico, um agente mutagênico. Então, novamente reforçando, por isso a necessidade de se utilizar também sistemas
com metabolização, sejam células metabolizadoras ou a adição de agentes de metabolização. Então, isso acontece quando nós estamos investigando a ação de um fitoquímico em sistemas in vitro. No sistema in vivo, isso não vai acontecer. Obviamente, espécies diferentes, elas acabam tendo variações em relação aos sistemas de metabolização. Mas o que se tem hoje, né, são modelos muito próximos àqueles que acontecem, então, no nosso organismo, ok? Então, aqui, né, mais ou menos o que nós vimos há pouco, né, então, o que significa essa ativação, né? Após o sistema de metabolização agir, aquele composto, ele, por exemplo, é ativado, ou seja, ele passa a ter uma característica genotóxica que, novamente, em termos de mecanismos de genotoxicidade, ele pode ser direto ou ele pode ser indireto, como nós vimos há pouco. Normalmente, quando a gente fala de danos no DNA, a gente lembra unicamente do DNA genômico, mas esses danos, eles também podem acontecer no DNA mitocondrial, tá? Ou, às vezes, eu não tenho um dano direto no DNA nuclear, mas eu tenho um dano, por exemplo, nas mitocôndrias, o que gera um aumento na quantidade de espécies reativas de oxigênio. As mitocôndrias, naturalmente, elas são, né, o maior gerador de espécies reativas de oxigênio nas nossas células, mas danos podem induzir um aumento bem significativo que leva ao estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo, então, é que induz as mutações, certo? Então, a mitocôndria foi danificada, não foi diretamente o DNA, mas a partir desse dano mitocondrial, aumentou radical livre, aumento de radical livre, então, que age agora sobre o DNA, levando, então, ao aparecimento das mutações. E aí entra aquilo que nós vimos há pouco, a hipermutabilidade. Então, hoje a gente tem também estratégias para avaliar essa hipermutabilidade, né, instabilidade genômica, falhas na apoptose, né, a apoptose deixa de acontecer, tá? Então, ser um gene importante para a indução de apoptose, por exemplo, ele sofre uma mutação e a proteína que é resultante desse gene, ela deixa de ser uma proteína funcional, aquela célula não vai conseguir entrar em processo de apoptose. Ou seja, ela está bem danificada, mas ela não entra em morte celular. E ela vai continuar ciclando, ela vai continuar se dividindo, né, com uma quantidade de dano bem significativa, né? Então, perda do controle do ciclo celular. Então, quando uma mutação, por exemplo, ela acontece em genes importantes que são responsáveis por esse controle do ciclo celular, então, garantir o avanço do ciclo, tá? Então, essa célula perde a habilidade natural de controlar o ciclo. E o resultado disso, então, é o câncer ou doenças relacionadas, como nós vimos há pouco. Então, os fitoquímicos, eles podem, né, ter essas vias como sendo alvos moleculares importantes, né, que eu mencionei também, não mencionei, né, em relação aos danos indiretos, tá? Então, falhas em enzimas responsáveis pela replicação, reparo, controle do ciclo celular, o aparato mitótico, centrosomo, né, que nem sempre a gente menciona, mas todos eles estão envolvidos com o aparecimento de lesões, de quebras de aneuploidias cromossômicas. Então, como eu disse, fitoquímicos podem ter esse efeito também, e às vezes esse efeito ele é até buscado, no entanto, em outras situações, esse efeito, ele existe e, em função da forma como, eu disse antes, um chá é preparado, outros produtos, eles acabam sendo preparados. Então, às vezes isso é objeto
da indústria farmacêutica, ela quer esse efeito, por outro lado, em outras situações, ela não quer esse efeito, né? Então, por isso que a investigação e conhecer os mecanismos de ação, eles são importantes, né? Porque, eventualmente, lá naquela etapa de otimização do composto líder, algumas mudanças, elas podem ser realizadas para que esses efeitos, eles não sejam observados, quando o objetivo é que ele não tenha essa ação. Certo, pessoal? Então, me despeço de vocês e até a próxima.